Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 17ª aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Horas extras. Como calcular horas extras. Descanso semanal remunerado. Trabalho aos domingos e feriados. Trabalho noturno, alimentação. Exercícios. Horas extras. Horas extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal fixada por lei, convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. São as horas a mais que você faz antes ou depois do horário de trabalho combinada ao ser contratado. Jornadas especiais não são abrangidos pelo regime. Os empregados que exerçam atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo anotar tal condição na CTPS e no Registro de Empregados. Os gerentes, diretores, chefes de departamento ou filial ou outros que exerçam cargo de gestão, desde que o salário do cargo de confiança compreenda a gratificação da função, se houver, sendo acrescido no mínimo 40%. Entendendo um pouco mais... Nas horas extras, é feito um ajuste entre empregado e empregador, tendo por fim legitimar a prorrogação da jornada normal. A empresa precisa do trabalhador para concluir seus projetos dentro de um determinado prazo que exige limitação de tempo e, em consequência, o trabalhador deve receber, nada mais do que justo, um valor adicional por este trabalho. Para isso são realizadas as horas extras. Quem pode fazer hora extra? A hora extra é para todo e qualquer empregado, todavia sendo a lei respeitada. Duração. A CLT declara que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 horas diárias, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante convenção coletiva de trabalho. Essas horas extras deverão sofrer um acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. No caso de haver horas extraordinárias em domingos e feriados, o acréscimo será de 100% sobre a hora normal. Ressalvamos que, em determinadas categorias profissionais, os empregados logram maiores percentuais sobre as horas mediante acordos ou dissídios coletivos. Agora que já foi explicado o que são as horas extras e como elas podem ser feitas, você aprenderá como calculá-las. As horas extras. Pela legislação, você só poderá trabalhar 44 horas semanais ou menos, de acordo com a categoria e função exercida. Vamos então trabalhar com uma categoria que utiliza 44 horas, que é uma aproximação para 7 horas e 20 minutos por dia. Multiplique 7 horas e 20 minutos por 30 dias, mês comercial, e você terá 220 horas. O cálculo de horas extras é realizado em cima de 220 horas. Veja então como fazer esta conta. Jamil ganha R$ 900 por mês por seus serviços prestados à sua empresa e neste mês fez 10 horas a mais em seu trabalho, ou seja, fez 10 horas extras. Ele pegará este valor e dividirá por 220 horas, média de horas ao mês. 900 divididos por 220 igual R$ 4,09, valor hora de Jamil. Agora você pega este valor e multiplica por 10 horas extras feitas do mês. R$ 4,09 vezes 10 igual R$ 40,90. Em cima deste valor,
deve ser acrescido 50%. 40,90 vezes 50% igual 20,45. Agora, para achar o valor da hora extra, basta você somar o valor das horas mais 50%. Então, Jamil receberá, por suas 10 horas de serviços a mais, o valor de R$ 61,35. Legal, não é? Mas tem mais. Além dos 50% que o trabalhador recebe, ainda deve ser acrescido ao valor total o repouso remunerado. Repouso remunerado? O que é isso? Descanso semanal remunerado, DSR. Segundo a CLT, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos de acordo com a tradição local. E como calcular o repouso remunerado? É simples, veja como se faz. Jamil ganha R$ 900 por mês em uma jornada de 220 horas, como você acabou de ver. Então, Jamil recebe por hora trabalhada R$ 4,09. Sua hora mostrada anteriormente foi R$ 4,09 vezes 10, valor hora vezes horas trabalhadas a mais. 40,90 mais 50% em cima do valor ficou 40,90 mais 20,45 igual R$ 61,35. Preste muita atenção. O cálculo do repouso remunerado é valor da hora extra, já com 50% dividido por 26 vezes 4. 61,35 divididos por 26 vezes 4 igual. Repouso remunerado igual R$ 9,43. Jamil, então, tem que receber R$ 900 mais R$ 61,35 mais R$ 9,43 igual R$ 970,78. 26 dias úteis dentro do mês que a hora extra foi realizada. 4 domingos que teve um mês no qual foi feita a hora extra. Neste exemplo, colocamos um mês com 26 dias úteis e 4 domingos, mas este cálculo varia de acordo com o mês de hora extra feito. Basta seguir a fórmula. O raciocínio pode ser entendido como 30 dias do mês. Não considere o dia 31. Diminuir os domingos e feriados. O saldo é dia útil. O funcionário que precisar trabalhar aos domingos e feriados terá o acréscimo de 100% em cima dos valores calculados. Considerações importantes sobre o DSR. O mensalista já tem embutido em seu salário DSR, enquanto o horista recebe o valor de um dia de trabalho. O comissionista também já faz jus ao descanso semanal. Adicional noturno e por horas extras integram os feriados e o descanso semanal remunerado pela média. As faltas justificadas não fazem perder o DSR e feriados. O pagamento de adicionais de qualquer natureza deve ser feito juntamente com o pagamento regular do empregado. Trabalho aos domingos e feriados. Há algumas categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e feriados. Os empregados, nestes casos, descansam em outro dia da semana, sendo que, a cada 7 semanas, obrigatoriamente, devem descansar aos domingos. Para homens, escala de revezamento mensal. Para mulheres, escala de revezamento quinzenal. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensados deve ser pago em dobro, 100%, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Para o pagamento de hora extra noturna, deve ser aplicado sobre a hora normal
o adicional noturno e sobre este, o adicional da hora extra noturna. Veja como funciona o trabalho noturno e como calcular sua hora extra. Trabalho noturno. A hora normal tem a duração de 60 minutos e a hora noturna, por disposição legal, nas atividades urbanas, é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, cada hora noturna sofre a redução de 7 minutos e 30 segundos ou ainda 12,5% sobre o valor da hora diurna. Assim, considerando o horário das 22 horas às 5 horas, temos 7 horas relógio, que correspondem a 8 horas de trabalho. Nas atividades rurais, a hora noturna é considerada como de 60 minutos, não havendo, portanto, a redução como nas atividades urbanas. Quanto ao intervalo no trabalho noturno, também deve haver o intervalo para repouso ou alimentação, sendo jornada de trabalho de até 4 horas, sem intervalo. Jornada de trabalho superior a 4 horas e não excedente a 6 horas, intervalo de 15 minutos. Jornada de trabalho excedente a 6 horas, intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Ao intervalo para repouso ou alimentação, não se aplica a redução da hora, prevalecendo para esse efeito a de 60 minutos. Mesmo em acordos de revezamento, devem existir os respectivos intervalos, sob pena de pagamento de multas e horas complementares. Agora que você sabe como funciona a hora noturna de trabalho, veja como deve calcular as 3 situações que podem configurar a existência das horas extras neste período. Aquela que inicia antes, mas é concluída no período noturno. Exemplo, um empregado trabalha das 14 horas às 20 horas, contratualmente, mas estende seu horário até às 23 horas. O empregado trabalhou das 20 horas às 23 horas a mais do período contratual, perfazendo 3 horas extras. 2 horas foram antes do período noturno, 1 hora foi dentro do período noturno. As 2 horas seguem o sistema de cálculo simples das horas extras. A 1 hora extra noturna deve ser transformada, 1 hora dividida por 52,5 vezes 60, igual a 1,1428 horas. Ou seja, à noite, o empregado tem uma extensão das horas conforme quadro apresentado antes. Observação: o divisor 52,50 é uma transformação do período de 52 minutos e 30 segundos. Isso porque é necessário usar o quociente 50 para a utilização no sistema de cálculo, pois o relógio marca 60 e a calculadora 100. Então é feita uma transformação, onde 60 igual a 100 ou 30 igual a 50. Considerando o salário base de R$ 900, jornada mensal de 220 horas, o resultado será de R$ 4,09. R$ 900 divididos por 220 horas. O valor da hora normal, R$ 4,09, deve ser acrescido do adicional noturno, que é 20% do valor normal da hora diurna, igual a R$ 4,91. R$ 4,09 mais 20%. Após apurarmos o valor de 1 hora noturna, devemos ainda aplicar o adicional das horas extras, como em nossos exemplos, 50% igual R$ 7,36, R$ 4,91 mais 50%. Ufa! Agora vamos finalizar. R$ 7,36 é o valor da hora extra noturna e multiplicamos pela quantidade de horas extras noturna transformada, no nosso exercício, 1,1428 horas. Então, R$ 7,36 vezes 1,1428 horas extras igual
R$ 8,41. Aquela que se estende após o período noturno. Exemplo: empregado trabalha das 21 horas às 5 horas contratualmente, mas estende seu horário até às 7 horas. Esta situação requer anotações doutrinárias para o seu entendimento, pois muito se questionou o período extensivo ao período noturno, ou seja, as horas extras feitas após as 5 horas que terminaria o período noturno. A doutrina e os tribunais entenderam que o empregado, ao exercer sua jornada de trabalho noturna e der continuidade na jornada extra após as 5 horas, deverá receber o mesmo tratamento das vantagens de cálculo das horas extras noturnas. Logo, a empresa deve usar o mesmo sistema de cálculo que usaria para as horas extras noturnas no caso do exemplo mostrado. Aquela que ocorre na duração do período noturno. Exemplo: o empregado trabalha das 19 horas às 23 horas contratualmente, mas estende seu horário até às 2 horas. Vamos transformar novamente a hora extra noturna. 1 hora divididos por 52,5 vezes 60, igual 1,1428 horas, ou seja, à noite o empregado tem uma extensão das horas conforme exemplo acima. Vamos continuar utilizando como exemplo o salário base de R$ 900, jornada mensal de 220 horas. O resultado será de R$ 4,09, R$ 900 divididos por 220 horas. O valor da hora normal, R$ 4,09, deve ser acrescido do adicional noturno, no nosso exercício, 20%, igual R$ 4,91. R$ 4,09 mais 20%. Após apurarmos o valor de 1 hora noturna, devemos ainda aplicar o adicional das horas extras, no nosso exemplo, 50%, igual R$ 7,36, R$ 4,91 mais 50%. Ufa! Agora vamos finalizar. R$ 7,36 é o valor da hora extra noturna e multiplicamos pela quantidade de horas extras noturnas transformadas. No nosso exercício, 3,43 horas, 1,1428 horas vezes 3 horas. Então, R$ 7,36 vezes 3,43 horas extras igual R$ 25,24. Alimentação. O intervalo não concedido para alimentação sem autorização da DRT deve ser pago como extra. Jornada até 4 horas, igual, não há descanso para a refeição. Jornada de 4 a 6 horas, igual, intervalo de 15 minutos para a refeição. Jornada de mais de 6 horas, igual, intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Com autorização da DRT, o período de descanso para a refeição pode ser reduzido. Nota: a hora extra alimentação obedece às mesmas regras da hora extra normal. Desta forma, basta fazer o cálculo aprendido até agora. Exercícios de fixação.